Uma pátria que nós possamos nos orgulhar no próximo ano. Quem de vocês não quer deixar para os nossos filhos e netos um Brasil melhor, um Brasil justo, um Brasil onde a justiça seja cumprida, independente de quem quer que seja? Então, nós começamos esse trabalho. Não é fácil trazer pessoas para a rua, trazer as pessoas para entender a necessidade de falar de política. Não de política partidária, mas de uma educação política que o Brasil precisa. Eu vou passar a palavra aqui para o meu irmão Marco Antônio. Ele é do Moto Clube, Bodes do Asfalto, e vai falar algumas palavrinhas aqui pra gente. Tem ajudado a gente demais. Boa tarde, pessoal! Família Bodes do Asfalto! Pessoal, nós somos já 12.000 motociclistas do Bodes do Asfalto a nível nacional. Nós prezamos muito pela ética, pela liberdade de expressão e fazer a história, não pensar só na história. Então, junto hoje, estamos aqui com quase 3.000 motociclistas. Dessa vez não devemos entrar, por motivos justos, mas todos nós aqui unidos, a família maçônica e os irmãos que estão sempre unidos. E nós queremos sempre lutar pela liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos tentar passar a limpo essa história, esse momento que é o mais importante da nossa nação, para que nossos filhos e netos possam se orgulhar desse movimento que estamos fazendo. Agradeço a todos que compartilharam, ajudaram o movimento Avança Brasil. Não é só maçonaria, é a família maçônica. Em nome de todos os Bodes do Asfalto, eu agradeço esse espaço e recomendo que a todos vamos tirar esse governo corrupto que está acabando com a nossa sociedade. Obrigado! Toda essa manifestação já começou. Tem aqui, tem a saída imediata do PT do poder. O ponto mais forte, aqui desse outro lado, quem quer a saída imediata do PT do poder? Quem quer Lula na cadeia? A coisa está séria no nosso país. A coisa está séria. E é graças a cada um de nós que vem diariamente manifestando, diariamente dando a sua opinião, que nós estamos conquistando muitas coisas. Nesse caminhão aqui, nós temos reunido 4 movimentos que estão já há vários anos se mobilizando contra essa situação. Temos aqui o Brasil Melhor, o Avança Brasil Maçons, o Avança Brasil Aliás, o Acordo Brasil, o Avança Brasil Maçons e a Associação Médica Brasileira. Vamos dar uma salva de palmas a todo mundo que está envolvido nesse movimento. Essa semana eu estava vendo nas redes sociais e vi um pedido de um aluno de direito solicitando ajuda se alguém teria uma versão nova da nossa Constituição, porque a professora de direito dele solicitou um trabalho, não sei se vocês viram. Ele dizia que não encontrava nenhuma versão
versão recente da Constituição. Afinal, estamos em 2016 e eles só achavam a versão de 1988. Quando eu li aquilo, eu imaginei um estudante de direito que não tem a menor noção do que é a Constituição brasileira. Como é que está a educação no nosso país? No Enem, você vê o nível das redações dos nossos estudantes. Um país que não investe na educação não tem futuro. E é por isso que uma manifestação como essa, além de nos mostrarmos indignados com o nosso país e querer toda essa corja fora, precisamos também apresentar propostas, senão a manifestação se torna vazia. Muito bem. Nós vamos já listar as pessoas que vão fazer as suas declarações, porém, queria mencionar alguns dos itens que mostram a indignação de todos nós de forma acontecimentos muito recentes. Ninguém mais aguenta os escândalos causados por desvios e lavagem de dinheiro, compra de votos no Congresso, no mensalão, troca de favores por cargos no Executivo, enriquecimento ilícito, ocultação de patrimônio, mentiras, enganação, é mensalão para cá, é mensalão para lá, é fundo de pensão quebrado, é BNDES cheio de contratos secretos, é afronta à Constituição a toda hora. A última foi a indicação do ministro da Justiça, que não durou uma semana no cargo. É apoio a grupos arruaceiros como o MST, o MTST, que cometem violência e ninguém faz nada. Não há respeito às leis. E ainda mais, se não bastasse toda essa corrupção, o PT também traiu aqueles que deram a sua confiança em voto ao votar neles. Então, para que tudo isso possa acabar, precisamos do apoio de todos. Precisamos que todos apoiem inicialmente a Polícia Federal. Então, uma salva de palmas e gritos da Polícia Federal. Na sequência, uma salva de palmas e mais gritos à Justiça Federal. E finalmente, mais gritos e mais salvas de palmas para toda a equipe da Lava Jato. Viva Sérgio Moro! 4. Prisão de políticos envolvidos nos esquemas de corrupção do governo. 5. Deflagração da Operação Zelotes, que investiga Lula e seu filho por venda de medidas provisórias. 6. Políticos evitando vida social com medo de constrangimento público. 7. Decisão de confisco de bens de políticos já em primeira instância. 8. Reprovação por 9-0 das contas da Dilma no TCU. 9. Instalação da CPI, do BNDES e dos fundos de pensão. 10. Vereadores e prefeitos reduzindo seus salários. E nós vamos até 20, hein? 11. Fim do voto secreto no legislativo para cassação de vetos. 12. Aprovada a exigência do voto impresso. 13. Derrubada as emendas do Marco Civil que instalava censura na internet. 14. Prisão de poderosos antes intocáveis, como políticos, empresários e banqueiros. 15. Abertura do processo de cassação da chapa Dilma e Temer.
16. Apoio popular criou uma blindagem para que o Ministério Público, Polícia Federal e a Lava Jato pudessem investigar mais livremente. Apesar que sabemos que eles lá continuam boicotando. 17. Início do processo de impeachment de Dilma Rousseff. 18. Lula denunciado criminalmente pelo Ministério Público. 19. Pedido de prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. E 20, o mais importante, sem o povo nas ruas, eles estariam roubando sem que fossem denunciados e o Brasil acordaria daqui a alguns anos completamente quebrado, numa situação de desastre total e muito difícil de recuperar. Faço um convite a todos, acessem no Facebook o site dos movimentos que organizam essas manifestações. Acessem lá o movimento Brasil Melhor no Facebook, acessem lá o movimento liberal Acorda Brasil, acessem lá o movimento Avança Brasil Nações. Todos nós fazemos trabalhos, dedicando nosso tempo livre, dinheiro do bolso, para bater em gabinete do deputado, encher o saco, ensinar, mobilizar, realizar essas mobilizações. E é importante que vocês também se reúnam. É importante criarmos um pouco de cultura política para pelo menos saber defender os direitos e não deixar os políticos fazerem o que bem querem. A matéria política é complexa, mas se nós soubermos o mínimo, dá para fazer muito pelo país. Viva o Brasil! Que nasceu num país lindo, maravilhoso, verde e amarelo, que tem futuro. E o que acontece? Querem nos tomar o nosso futuro, querem nos tomar as nossas cores, a nossa cidadania, e vem falar de golpe. Eu represento o setor da saúde. Golpe é gente morrer no hospital, é gente morrer sem atendimento. Golpe é ter a mosquita trazendo a vida e acabando com uma geração de brasileiros e nossos filhos. Portanto, estamos aqui na rua, vamos resgatar nosso futuro. Casem comigo, não é mole não. Eu quero um Brasil sem corrupção. Fora Dilma! Não é mole, não! Eu quero um Brasil sem corrupção! Não é mole, não! Eu quero um Brasil sem corrupção! Brasileiro, pai de família, empresário, amigo do Padilha. Lembra aquela cena, aquele vídeo do restaurante? Mas ele não é daquele tipo amigo como Lula, como os companheiros. Não é não, Danilo? E fundador do movimento Acorda Brasil. Fala, Danilo. Boa tarde, São Paulo! É uma alegria imensa estar aqui hoje. Há quase 2 anos, nós éramos 400 pessoas no Largo da Batata. Hoje nós somos milhões. E sabe por quê? Porque a esperança vence sim o ódio. Nós temos sido acusados de intolerantes e de termos ódio. O PT e a turma deles costuma dizer que menos ódio, mais tolerância. Eu tenho uma coisa a dizer para eles e eu tenho certeza que vocês vão concordar. Nós não toleramos a corrupção. Nós não toleramos a incompetência. Nós temos ódios do cupinchos do governo. Nós temos intolerância sim. Intolerância com quem vem vilipendiando todo o nosso Estado. Com quem há mais de 13 anos vem vivendo às custas do Estado. Lembremos que o Lula começou há muitos anos atrás com um discurso que pregava a igualdade, um discurso que queria acabar com a pobreza.
ele nos agredia e nós sentimos culpa e deixávamos que ele nos agredisse. Aos poucos, a agressão dele foi transformando-se no maior roubo da história desse país. Nós temos que lembrar que nós estamos aqui hoje porque nós somos capazes de nos agregar, nos manifestar, nos juntar e vir gritar e perdemos a vergonha de dizer o que a gente pensa. Nós precisamos parar de ter vergonha de ser vítima desse discurso falso, falso do PT, falso dos partidos de esquerda, que querem deturpar toda a nossa imagem de pessoas construtivas desse país. Nós somos os verdadeiros progressistas do país. Eles são os verdadeiros retrógrados desse país. Eles são os reacionários. Eles que combinaram de governar o país com meia dúzia de empresas, que não deixam o empreendedorismo florescer, que nos enche de burocracia no dia a dia, que impede que nós decidimos quais são as nossas leis. Nós temos que lutar contra a centralização do poder em Brasília. Nós não vivemos em Brasília, nós vivemos nas nossas cidades. Nós temos que descentralizar o país. Os impostos de São Paulo têm que ficar em São Paulo. Os impostos de Brasília que ficam em Brasília. Nós estamos sustentando uma máquina pública há anos. Todos os nossos recursos são desviados para sustentar uma máquina que ora é incompetente, ora é corrupta. Nós não podemos mais tolerar nem sequer os erros de português desse governo. Nós não vamos tolerar mais tanta incompetência técnica, tanta incompetência intelectual, tanta roubalheira nesse governo. Está na hora dessa mulher cair. E está na hora da gente cobrar gente responsável para administrar esse país. Nós vamos fazer isso. Por isso, pessoal, isso aqui é uma grande manifestação que está ocorrendo, acho que pela 7ª vez, mas nunca mais a gente vai se desmobilizar. Nós viemos aqui para ficar. Nós viemos aqui para dizer que nós não vamos aceitar mais governo socialista nesse país. Fora Dilma, fora PT e Lula na cadeia! Lula na cadeia! Quem quer Lula na cadeia faz barulho! Quem quer Dilma longe faz barulho! A gente está em vias de eleições municipais. Vamos olhar com atenção e procurar quem faz diferente. A gente muda o nosso país fazendo isso que a gente está fazendo hoje. E a gente muda o nosso país a partir das ações que a gente toma em nossos municípios. Então, fora Dilma, fora Lula, fora PT, Dança Brasil! Nós estamos acostumando com a mentira. Isso não é possível. A mentira tem que ser combatida. Fala uma coisa hoje, amanhã é outra. Querem aumentar os impostos. Na sua casa, quando você ganha menos, o que você faz? Gasta menos. Chega de bandalheira nos gastos públicos. Tem que economizar. Eles têm que gastar menos e nós não vamos pagar um centavo a mais para essa bandalheira. Brasileiro é tudo igual. Não tem o brasileiro que é funcionário público e aquele que não é. Somos todos iguais. Sem corrupção! Pessoal, eu quero apresentar para vocês agora que vai dar algumas palavrinhas, principalmente para os jovens do Brasil, o Júlio Lins. Alguns já devem ter conhecido. Eu conheci esse menino aqui há um ano mais ou menos atrás e ele descobri que ele fazia parte da Ordem de Moreira. Desde lá para cá a gente vem tendo muito contato e eu queria que ele dirigisse uma palavra principalmente para os jovens. Fala, Júlio. Obrigado. Não há dúvidas que estamos mudando o nosso país. Não há dúvidas que estamos mudando a nossa história. E o jovem cada vez mais entende o seu papel nisso tudo. O jovem aprende
consciência. O jovem luta, o jovem acredita e, acima de tudo, o jovem faz acontecer. Com a compreensão de que é o hoje que importa, e não amanhã, não somente amanhã. Infelizmente, aqueles que legalmente deveriam nos representar não nos representam. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, está exatamente na contramão da história. Eles defendem aqueles que estão destruindo o nosso país. A UNE não defende o Brasil. A UNE defende o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista do Brasil. A UNE não defende os estudantes. A UNE defende Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. E assim, e esse é o meu compromisso que eu firmo aqui, assim como a nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa educação jamais será vermelha. Acabo de saber que a UNE arranjou confusão sobre Bernardo Campo. Esse é o modus operandi da UNE. E eu aviso, e eles vão ouvir o que eu estou falando. A oposição das ruas, os milhões de brasileiros, também serão a oposição nas universidades. Os cidadãos brasileiros que hoje se opõem serão os estudantes brasileiros que de norte a sul vão se opor a esse projeto. As forças que aparelharam o nosso país, as forças que aparelharam o nosso governo, as estatais, os sindicatos, infelizmente eu devo constatar, são as forças que aparelharam o movimento estudantil. Mas isso vai mudar, isso vai mudar. E com esse senso democrático, com essa responsabilidade republicana, eu desafio a presidente da UNE a um debate. Não somos golpistas, queremos o cumprimento da Constituição e não utilizaremos o discurso de ódio, não utilizaremos o discurso de ódio entre classes, pelo contrário. A atmosfera que nós estamos vivendo não é a atmosfera de 1964, não é a atmosfera de 1992, quando Collor sofreu impeachment. É uma atmosfera inédita, é a atmosfera de 2016, é a atmosfera do ano que vai mudar o Brasil. E eu reforço, para finalizar, eu reforço o jargão que a UNE vem utilizando. A história não pode se repetir, não vamos permitir que a história se repita. Mas não é sobre 64, a história não vai se repetir, porque não vamos permitir que uma presidente destrua a nossa economia novamente, não vamos permitir que saqueiem o nosso povo e, acima de tudo, não vamos permitir que o populismo triunfe no nosso país. Fora Dilma! É isso aí, Júlio. Então vamos repetir aqui. O Júlio está desafiando a presidente da UNE para um debate de ideias. Um debate de ideias. É lógico que ela não vai aceitar, mas ele está aqui desafiando para que, cara a cara, olho no olho, ela enfrente o Júlio num debate de ideias. Não vamos parar enquanto não concentrar tudo. É pelo respeito à democracia que nós lutaremos o nosso país. É pelo respeito ao nosso povo que nós lutaremos o nosso país. A nossa bandeira não será vermelha, a nossa educação não será vermelha e o nosso país vai sair da lama. Muito obrigado. Sensação real de justiça paira como nunca antes na história deste país, mas sobretudo sinto que o povo acordou. Nós, não só os mais engajados e que acompanham os movimentos, mas todo mundo, em todos os lugares, a gente vê falando no ônibus, em casa, na faculdade, sobre o combate à corrupção, sobre essa prisão dessa quadrilha que se enraizou no nosso país e principalmente como a gente pode
pode se engajar e mostrar para o país, mostrar para a mídia que a gente cansou de corrupção e que a gente quer o Brasil pra gente. É isso que eu queria dizer, gente. É muito bom ver as pessoas engajadas querendo mudar o seu país. A gente precisa cada vez mais, principalmente dos jovens, porque nós somos o futuro do país e a gente precisa, mais do que nunca, ter voz e mostrar a nossa indignação. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Hoje é um dia de muita alegria. Hoje é um dia em que nós vamos nos relembrar por muitos anos. Hoje é um dia em que começamos a derrubar essa ladroeira vermelha que tomou conta do nosso país. Hoje nós saímos livres nas ruas para que os nossos irmãos que trabalham em prol desse país livre também possam fazer. Enquanto o Lula e a Dilma caminham livres, o Joaquim Barbosa só pode sair com segurança. O juiz Moro só pode sair com segurança. E é para que tudo isso acabe que nós viemos aqui gritar: fora PT! Fora Dilma! Fora Dilma! Lula na cadeia! Lula na cadeia! Fora Dilma! Fora PT! Eu não quero ser governado por Michel Temer. Eu não quero ter como presidente do Senado Renan Calheiros. Eu não quero ter como presidente da Câmara, que é a Casa do Povo, o Eduardo Cunha. Eu não quero que aproveitadores que perderam as eleições, outros ganharam algumas eleições, que eles se aproveitem deste momento. E só tem uma solução: nós temos que nos politizar. Nós não podemos votar em um político e não lembrar quem esse político é. Nós temos que cobrar, porque a nossa república foi entregue para esses ladrões pelo povo brasileiro. Não vamos nos esquecer, por exemplo, que o prefeito dessa cidade, que só faz lambança, ele foi eleito por esta cidade. Nós não podemos nos equivocar novamente. Tem eleições em 2016, tem eleições em 2018, e eu quero que haja eleições já, porque não dá para engolir Dilma Rousseff, não dá para engolir qualquer um que esteja envolvido nessa somatória enorme de escândalo. Infelizmente, nós somos um dos países mais corruptos do mundo. Parabéns, São Paulo! Parabéns, Brasil! Gente, a minha vida profissional foi 29 anos na ativa da Polícia Militar, caçando ladrão. E agora na política não posso ficar quieto, dando guarida ou tranquilidade para ladrão. Ladrão que está roubando o povo brasileiro. Ladrão que está levando a miséria para a população. Ladrão que desvia o que vocês produzem, fruto do seu suor. Muita gente está morrendo nesse país por causa de desvio criminoso. Está aí estampado para todo mundo ver. Lula vai pra cadeia, vai morrer na cadeia. Ele venceu o câncer, mas agora ele vai apodrecer na cadeia. Bandido! Bandido, chefe de uma quadrilha que se apoderou do Estado brasileiro. E agora, essa boneca de ventrilo do Lula, se chamada Dilma Rousseff, ela não consegue articular uma frase até o fim. Rouba e deixa roubar. Vai pagar também. Vai ser empichada. Vai pra cadeia também.
princípios. Eu estou nesse carro com irmãos que têm princípios, que dignificam a sociedade brasileira, que querem o que é justo, o que é perfeito para a população. E vou dizer para vocês, nós vamos ensinar como é que mata a jararaca, como é que mata a cobra. Não vai ser a porradinha no rabo, não. Vai ser no meio da testa, com pelo menos 30 anos de cadeia, com humilhação. Nós vamos tirar desses vagabundos tudo que eles tiraram da população. Mas eu queria pedir a vocês, nós temos 70 deputados federais de São Paulo, 70. Vocês têm que colar no pé. O meu eu garanto para vocês, mas tem 69 que eu estou fazendo a lição de casa. Tem muito deputado que vocês encontram que diz: você é a favor do impeachment? Para você ele diz, mas depois ele vai lá e faz acordo com emenda, verba, carguinho. Então agora a nossa lição de casa, cola no seu deputado, faz ele ir lá e votar. No processo de impeachment nós somos de 342 votos. Vamos monitorar. Aqui no estado de São Paulo nós estamos fazendo a lição de casa. E quem se abraçar com o criminoso, que vai pro inferno junto e vai pra cadeia junto. É isso mesmo. E eu vou terminar. Nós vamos cantar muito brevemente para a dona Dilma, para o seu Lula e para o restante da quadrilha, uma música que vai espelhar exatamente o que nós pensamos hoje. Você pagou com traição, até sempre me deu a mão. Você pagou com traição, até sempre me deu a mão. Cadeia Lula, cadeia Dilma, viva o povo brasileiro! Major Olímpio, muito obrigado. Para que não paire nenhuma dúvida, como é o seu voto do impeachment? Eu quero uma palavra só, é sim ou é não? Sim! Queria agradecer a oportunidade de falar aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo. Agradecer nossos apoiadores, o Avança Brasil está apoiando o nosso abaixo-assinado. E eu queria pedir para vocês também irem atrás disso. Nós temos um abaixo-assinado pedindo o apoio da população, a autonomia da Polícia Federal. Vocês estão de acordo? Vocês estão sabendo que é autonomia? Olha, presta atenção, quem está falando lá, você que está passando aí, espera um pouquinho vocês, espera um pouquinho. Quem vai falar aqui é uma delegada da Polícia Federal. Por favor, vamos dar uma atenção, porque a informação é super importante. Presta atenção só um pouquinho, é rápido, para a gente conseguir avançar, para conseguir dar o Brasil a trato, se é que vocês me entendem. Então agora, com vocês, a delegada da Polícia Federal, Tânia Prado! Obrigada. Então, eu estou falando aqui com vocês na qualidade de diretora da Associação dos Delegados. Nós estamos fazendo uma campanha. Por que a gente está fazendo essa campanha da autonomia da PF? Vejam só, a PF conseguiu chegar na 24ª fase da Operação Lava Jato. Então, se não fosse a Operação Lava Jato, eu acho que nada disso estaria acontecendo, né? Pois é. Agora imagina se agora, de um momento ao outro, daqui a uns dias, na semana que vem, vocês abrissem o jornal e essa notícia. Mudaram o diretor da Polícia Federal, mudaram o superintendente lá do Paraná, mudaram os chefes da Operação Lava Jato, mudaram tudo. Mudou tudo, tem que reciclar, tem que trocar. Gente, ninguém é bobo. Então, eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso. E quando eu falo isso, eu estou falando em nome de mais de 2.000 delegados de Polícia Federal, inclusive aqueles que estão trabalhando nas grandes investigações. Então, se o país hoje está mudando, é graças ao apoio da população, da imprensa, dos formadores de opinião, do trabalho da PF, do Ministério Público Federal, Justiça Federal, e todo mundo sabe disso. Agora,
Não é fácil estar numa posição como a da Polícia Federal, porque ela é vulnerável. Ou seja, a qualquer momento, ela pode sofrer cortes do seu orçamento, alterações do seu modo de funcionar, alterações administrativas. Por isso que a gente pede essas 3 autonomias, orçamentária, administrativa e funcional. Até hoje, não tivemos interferência nenhuma nas investigações. A lei protege as investigações e todo o sistema que está previsto na lei. Por outro lado, a gente tem uma debilidade na PF, porque o orçamento pode ser cortado e quando isso acontece, diminui o número de policiais que está trabalhando. Quando você tem menos policiais trabalhando, menos delegados, agentes e os outros cargos, como que você vai conseguir emendar os crimes? Quando você analisa que no país inteiro você tem aproximadamente 18 mil policiais, 17 mil, isso não é nada, diante de tanto trabalho que a PF faz, certo? Hoje, por exemplo, a gente tem uma carência de 500 delegados só na Polícia Federal. Então, assim, por enquanto a PF está funcionando no limite. Como que vai ser depois, quando começar o ano, 2016, 2017, 2018? Será que as investigações vão continuar no mesmo pique? Eu acho muito difícil, com carência de recursos, não vai pra frente. Então, assim, o que eu queria pedir é que vocês cobrassem dos parlamentares, dos deputados, dos senadores. Por exemplo, em São Paulo, o estado de São Paulo tem 70 deputados e 3 senadores. Eu acredito que vocês facilmente conseguem entrar em contato com eles, pedindo apoio à autonomia da PF, que é a PEC 412 do ano de 2009, ou seja, ela é antiga já, é um problema velho, só que agora a questão começou a ficar urgente. Eu mesmo, na semana passada, fui com vários delegados da associação pedir esse apoio dos parlamentares. Alguns já se sensibilizaram, já declararam um apoio explícito, mas a maioria não vai fazer nada se o povo não pedir, entendeu? Eles foram eleitos, eles são representantes do povo e eles vão ouvir o que o povo quer. Então, é por isso que eu gostaria que vocês ficassem muito atentos, apoiassem o nosso abaixo-assinado, que tem na internet, o Renato vai falar já onde que é o site e tudo. E vocês procurem alguns pontos, já que colocaram aqui embaixo também, pedindo que essa PEC ande o mais rápido possível, porque não dá mais para continuar desse jeito. Eu estou falando em nome dos meus colegas, não estou falando da minha opinião pessoal. Até para mim é uma coisa meio difícil vir até aqui falar, me expor, não é uma coisa agradável. Mas eu tenho que representá-los, alguém tem que falar isso para vocês, certo? Então posso contar com vocês, com o apoio de vocês? Poxa, muito obrigada. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Renato e ele vai passar umas coordenadas para vocês. Uma salva de palmas para a delegada da Polícia Federal de São Paulo, Elia Prado! É a Polícia Federal, gente! É a Polícia Federal! O recado foi captado! Legal? Não é só aqui hoje é importantíssimo! Hoje é um dia que nunca mais vai acabar! Mas ajudem! A gente tem alguns pontos de coleta de assinatura e vai ter um aqui embaixo daqui a pouco. Então vocês vêm aqui, a gente também tem alguns adesivos, você ajuda, coloca um adesivo de apoio à autonomia à Polícia Federal no seu carro e a gente vai ser muito grato. Porque a gente tem que ser grato. A Polícia Federal está lavando o Brasil a jato. Se é que vocês entendem. Então é o seguinte, lá em Brasília, lá em Brasília, o pessoal está com uma certa dificuldade de entender a voz do povo. Porque nesses momentos tem gente que pensa que é protagonista e vai no embalo, sabe? De algumas falácias que nós bem sabemos. Eu queria trazer aqui para E o protagonista do
Brasil, ou de qualquer país democrático, é um povo. Então, eu posso pedir uma ajuda para vocês, senão eu já vou embora agora, eu não estou falando aqui. Eu posso pedir uma ajuda para vocês? Eu posso pedir uma ajuda para vocês? Eu vou falar diretamente aqui agora. Com o Congresso Nacional. Vamos falar com os congressistas lá em Brasília. Vocês entenderam o que a delegada falou? Na hora que eu fizer uma pergunta, quem vai responder é vocês. E vocês vão responder, porque vocês são os protagonistas. E vocês vão responder: Polícia Federal! Polícia Federal! Polícia Federal! Então, peraí, eu conto com a ajuda de vocês, ok? E aí, pessoal de Brasília? Como estão as vossas excelências? Tudo tranquilo? Eu estou aqui com alguns amigos e eu vou fazer uma pergunta e eles vão responder. E apesar dessa clareza que está acontecendo pelo Brasil todo, parece que vocês não estão ouvindo. Então, eu tenho um pessoalzinho aqui que vai mandar um recado para vocês. Qual é a entidade republicana que está transformando esse país e que está precisando de autonomia para seguir com a Lava Jato? Polícia Federal, orgulho nacional! 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 Sensacional! Muito obrigado! Olha, aqui embaixo já tem o nosso ponto de coleta de assinaturas. Por favor, ajudem-nos a continuar a passar o Brasil a limpo. E agora a gente não podia perder a oportunidade de também fazer uma homenagem de uma pessoa que infelizmente, num país como o nosso, nessa situação, a gente precisa de heróis. Um país, quando ele está mais maduro, quando a democracia está mais madura, a gente não precisa de heróis. A gente precisa de entidades republicanas que funcionem, como a Polícia Federal. Mas, nesse momento, nós precisamos de heróis. E eu quero pedir a ajuda de vocês mais uma vez. Eu posso pedir a ajuda de vocês mais uma vez? Para deixar aqui esse palco bastante feliz. Vamos cantar juntos, é bem simples, mas esse cara merece. Moro, moro, bem alto. Moro, moro, ele pediu a nossa ajuda. Moro. Mãe gentil, pátria amada! Muito obrigado, fiquem com Deus! Eu agradeço esse convite, honroso e surpreendente ao mesmo tempo. Talvez o motivo de eu ter sido convidado para estar aqui é instigar, é provocar a maior participação de um personagem que tem um papel fundamental nesse momento da nossa história. Um personagem que é por natureza tímido, é por natureza arredio, que é o empreendedor. É aquele
que investe, aquele que gera emprego, aquele que desbrava os caminhos da prosperidade. Mas eu não culpo seus pares empresários por estarem relativamente arredios, por não quererem sair da toca, porque são muitas as ferramentas de represália na mão de um Estado gigantesco quando ele se sente atingido. Principalmente num momento como esse. 2015 foi um momento onde o descalabro econômico chegou a um nível jamais imaginável nos últimos 25 anos. Um momento em que 195 mil sonhos empresariais ruíram. 195 mil empresas, grandes, pequenas, médias, 195 mil sonhos encerraram as suas portas. Desses, 100 mil foram lojistas, 100 mil do mesmo setor que eu. Isso é para que vocês tenham ideia, é mais ou menos como em 2015 todos os shoppings brasileiros dos 27 estados tivessem fechado as suas portas. Esse é o resultado de 12 anos de descalabro, da ditadura de ideias ruins, de ideias que afrontam a suprema sabedoria do mercado. 2 dígitos de inflação, 1,5 milhão de novos desempregados. Mas isso não foi o pior. O descalabro econômico é apenas a faceta mais visível, mas o pior é a semeadura do ódio dentro dessa ótica, dessa estratégia perversa de dominação. Jogar uns contra outros, patrão contra empregado, pobre contra rico, nordestes contra sudeste, tudo no intuito de aonde existia uma fagulha de conflito, se joga um balde de gasolina. Porque quanto maior os conflitos, quanto mais incendiado o país estiver pelos conflitos, mais fácil fica de justificar um grande mediador, um Estado inchado, um Estado perdulário, e como podemos ver na mídia diariamente, e uma inacreditável nível de corrupção. Meus amigos, mas eu não vim aqui trazer uma palavra de desânimo ou de pessimismo, mesmo porque varejista pessimista devia mudar de carreira, devia mudar de setor. O que eu quero é conclamar para um novo ciclo. Se hoje temos motivos para preocupação, eu não tenho dúvida que quem olha no horizonte, quem olha no médio prazo, quem olha para o próximo ciclo, vê um país pujante, um país próspero. E é isso que nós estamos aqui construindo. Estamos aqui construindo o futuro do nosso país. Esse dia ficará na história, eu tenho certeza, quando os nossos filhos e os nossos netos ouvirem sobre o dia 13 de março de 2016 dos seus professores de história. Nós vamos poder bater no peito e dizer: eu estava lá, eu estava ajudando a construir o futuro no Brasil, eu estava ajudando a tirar o Brasil do atoleiro. Muito obrigado. Eu não tenho dúvida de que a gente fez igual. Então, no Rio de Janeiro, a manifestação hoje, lá que tradicionalmente era muito difícil de mobilizar, estava equivalente ao Réveillon em Copacabana. Então era 1 milhão de pessoas no mínimo. A imagem aérea voltando de fora a fora. Então só para dizer que vocês são líderes. Por que líderes? Porque nós aqui, todo mundo que está aqui, estamos à frente de todo o resto que não está aqui. Nós estamos à frente, obviamente, do PT, gente sem ética, sem moral alguma. Nós estamos à frente da imprensa, essa que é a verdade, da imprensa, que demorou muito tempo para dar importância devida que cada um de vocês tem estando aqui hoje. Demorou muito tempo até o ponto de ficar ridículo. Começaram a cobrir, a hora que você vê que não saía nada aqui, e lá na CNN está dizendo que tem 1 milhão, 200 mil e tal, e eu li o UOL aqui quietinho. E por fim, pessoal, vocês são líderes porque nós estamos à frente dos políticos de oposição.
Essa é a verdade.